Olá, gente. Vamos à segunda parte do vídeo, o que é igreja. Agora vamos ler dois textos aqui. O primeiro está em Neemias, onde já o termo aqui, querrilá, na nossa versão, é traduzido como congregação. Ok? E diz assim, ó, capítulo 8 do livro de Neemias. Eu vou pular alguns versículos. Primeiro vou ler aqui do 1 até o 4. A metade do versículo 4 diz assim: E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem. Veja bem, todo o povo se juntou como um só homem, né? Juntou-se aonde? Na praça, diante da porta das águas. Veja aqui, não foi num edifício, foi numa praça, a praça principal. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. A palavra congregação, que é chamada de igreja, tanto faz. Assim, de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês, e leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante, quem era essa grande congregação? Olha aqui, homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo que estavam atentos para ler o livro da lei. E Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para este fim, e estavam em pé, junto a ele, à sua direita, e fala, os auxiliares, e à sua esquerda também. Versículo 8. Aqui tira duas dúvidas. Como se deve pregar? Como se deve trazer o avivamento, o arrependimento? Olha o que o texto de Neemias fala aqui, versículo 8 do capítulo 8. E leram no livro da lei do Deus, declarando e explicando o sentido, fazendo com que, lendo eles, o povo entendesse. E Neemias era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo. Levita, a palavra levita quer dizer descendente de Levi, assim como Danita, entendeu? É descendente de Dan, e Rubenita é descendente de Rubens, e Judeu é descendente de Judá. Entendeu, gente? Levita não é quem toca. Aqui diz que também os levitas ensinavam, porque existia uma classe de levita que eram copistas e intérpretes da lei. Entendeu? Porque os filhos de Arão, a partir de Arão, os filhos de Arão ministravam dentro do templo. E os demais levitas ministravam fora do templo. Eram os auxiliares de Arão e de seus filhos. Aí você vai ler Números capítulo 4 e também Números no capítulo 3. Números 1, 2, 3 e 4. Você vai ver Deus dando a orientação, tintim por tintim, aos filhos de Arão e os demais levitas. Porque Arão também era levita, só que tinha essa separação do nome. Os filhos de Arão e os levitas, porque existia o alto sacerdócio, que ministravam dentro do templo, e o baixo sacerdócio, que fazia o quê? O serviço de auxiliares, que na antiga aliança, lá em Atos, deu-se o nome grego de diaconato. Tá, ok? Então, Neemias era governador, versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. O sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este é um dia de consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo o livro da lei. E a gente que prega, que ninguém entende o que é que está falando. Aquela agitação no culto, né? O povo grita e fala em línguas, depois o culto foi uma maravilha. Você pergunta como foi a mensagem, ninguém sabe. Mas bora lá que nós estamos falando aqui o que significa igreja. Voltando ao versículo 1,
e o 2 de Neemias 8 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel. Então, igreja sabe que significa assembleia, multidão, reunião, né? É aglomeração de gente. Igreja pode ser traduzido como multidão também, a palavra multidão. Então, os filhos de Israel, estando nas suas cidades, o povo se juntou. Isso quer dizer igreja, gente, congregação, assembleia. É quando se reúne, o povo sai de dentro de suas casas, ou de dentro de onde estiver, do trabalho, do que tiver, e se ajunta em um lugar com um único objetivo. Isso quer dizer assembleia, igreja, congregação, ou também reunião. Como um só homem, o povo se juntou como um só homem, onde? Na praça. Não foi dentro do templo, porque aqui só tinha lançado a base do templo de Neemias. E na antiga aliança ninguém poderia entrar no templo, porque seria fulminado. Nem se podia olhar para os instrumentos usados dentro do templo. Os outros levitas que não fossem filho de Arão, está lá no capítulo 4 de Números. Os outros levitas que não fossem filho de Arão e que não fosse o sumo sacerdote, se eu não estiver enganado, eu tenho que ler isso. Se só de olhar para os utensílios, para qualquer vaso de dentro do templo, eles morreriam, gente. Se lembra de Uza, que quando Davi estava trazendo a carga, foi colocar a mão? Se nenhum levita, com exceção dos filhos de Arão, não poderia tocar no vaso consagrado, como é que outra pessoa que não fosse levita poderia tocar? Entendeu? Então diz que o povo juntou-se como um homem só na praça diante das portas. Aí versículo 2 diz assim: e eis do sacerdote trouxe a lei perante a congregação. Entendeu? Igreja é isso, gente. Não é o lugar onde a gente vai para se reunir como igreja. Porque na antiga aliança, onde só os filhos de Arão poderiam entrar no templo, mais ninguém, olha o que Salomão diz assim, no capítulo 8 de 1 Reis, versículo 26, diz assim, ó: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, conquanto menos esta casa que eu edifiquei. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre. O que significa sobre? Em cima, gente. A preposição sobre quer dizer o que? Em cima. Entendeu? Versículo 7, Salomão diz: é verdade que Deus habitaria na terra? Aí o versículo 29 diz assim: que os olhos de Deus estejam sempre abertos sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste, o meu nome ali estará. Era fama, a palavra nome no hebraico, Shem, ou no grego, onoma, quer dizer o quê? Reputação, fama, nome, entendeu? A gente, na verdade, a gente bota qualquer nome na pessoa que a gente não sabe. Na verdade, não tem essa ideia de lá do povo oriental, como até hoje ainda fazem isso, só bota o nome com significado. Versículo 30 diz assim, ó: ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando orar neste lugar. Também ouve tu no lugar onde habitas no céu. Agora, na antiga aliança. Vou ler só 2 versículos aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Lá em João capítulo 14. João 14, versículos 21, 22 e 23. Preste atenção. Na antiga aliança existia o templo, sacerdote e sacrifício. Na nova aliança nós somos o templo, nós somos sacerdotes e os nossos corpos, a nossa vida diária é que é o sacrifício. Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16 diz que assim resplandeça as vossas boas obras
perante os homens, e ele, vendo as vossas boa atitude, glorifiquem a Deus. Entendeu? 14, 21 e ao 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21, 22 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, que não era Judas Iscariotes, disse: Senhor, de onde vem que és de manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquela música, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Óbvio, Deus é onipresente. Mas onde eu e você, que crê em Jesus, que recebe Ele como Senhor e Salvador, chegar, onde eu e você, que tenha Jesus como Senhor e Salvador, e vive conforme a palavra, chegar, Deus chega, meu filho. Entendeu, minha filha? Olha o que está escrito aqui em 2 aos Coríntios. No primeiro vídeo eu citei lá 1 carta de Pedro, capítulo 2. Olha o que diz em 2 aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Para encerrar, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de vocês, o templo de Deus que sois vós, é dedicado a Ele. Nossa versão está com santo. Então aqui você sabe que igreja não é onde você vai congregar. Por isso que Jesus disse, gente, olha, presta atenção, leia o que está escrito. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Onde está indicando que lugar? Está determinando o lugar? Jesus também disse, olha, na lei de vocês diz que o testemunho de 2 pessoas é válido. Eu não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Então não está falando especificamente de 2 pessoas de carne e osso. Entendeu, gente? E olha o que Jesus disse à samaritana. Olha o que Jesus disse à samaritana. Nem aqui neste monte, nem em Jerusalém. Ah, mas não devo congregar? Óbvio que você deve. Por quê? Porque no lugar de congregar, nessa chamada de congregações e de igreja, ali deveria, apesar de muitos não fazem isso, só chama você para receber sua bênção, para ungir com óleo, para não sei o quê, para fazer campanha. Ali deveria ser a escola de Cristo, porque a ordem de Jesus foi construir pessoas, não construir congregações. Jesus disse: ide por todas as etnias e façam elas discipulais. O que é discípulo, gente? Se eu sou professor de capoeira, eu instruo outra pessoa, essa pessoa vai aprender o quê? Se eu sou costureiro, eu vou instruir outra pessoa, essa pessoa vai aprender o quê? Então, se eu sou cristão, né, que esse termo nem foi Jesus que disse, se eu sou discípulo de Cristo, eu vou ensinar essas pessoas a serem o quê? Está lá em Mateus, ó, a pessoa tem que ser pacífico, tem que ser puro de coração, a pessoa tem que ser, como é que eu posso dizer, misericordioso, entre outras coisas. Então, quer saber o que é de fato que nós que chamamos de crente ou de cristão deveríamos ser? É só você pegar o problema que a gente vai para os lugares de congregar
mas a gente nunca vai para poder aprender a ser igreja. Então vamos ler a Bíblia, porque se nós conhecermos a verdade nos libertará. Amém? Então igreja é isso, gente. Igreja é o povo. E Jesus mandou nós construirmos pessoas, caráter das pessoas, e lapidar a personalidade dela por meio da palavra. Por isso que Jesus disse, vocês são limpos. A palavra limpo ali, na verdade, Jesus usando o quê? A videira. Que fala de quê? Da podagem. O que é a podagem? Tirar aquilo que está demais, o exagero. Entendeu? Aquilo que está impedindo de dar mais fruto. E o fruto ali falando não é evangelizar. Está falando do fruto que lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e em Mateus capítulo 5. Que é fruto do Espírito. Por quê? Qual é o fruto da videira? É as galhas? Não, as galhas são extensão. Então, eu sou uma extensão de Cristo. Você é uma extensão de Cristo. Mas o que eu faço, isso é que vai manifestar. Porque pelo fruto conhecereis as árvores. Não se dão uvas nos espinheiros, nem figos nos abrolhos. Amém? Deus abençoe. Espero ter ajudado. E estude, gente. Pesquise para que você possa compreender o que de fato a palavra diz. Amém?